For the third day in a row, people in Qatar woke up to multiple early morning Iranian missile attacks, which were seen intercepted right above where I'm standing in Doha's West Bay district in the city center, which would normally be bustling with traffic at this time of day. This morning's 10-minute wave of Iranian missiles was also unleashed simultaneously on Dubai, with our colleagues reporting from there. Last night, the British Ministry of Defense said it took out a Shahed drone heading towards Qatari airspace, indicating the UK has joined the requested allied effort to stop the onslaught across the region. Meanwhile, the government has extended its shelter-in-place order, so most people are working from home and schools have shifted to remote learning. Qatar's airspace remains closed, grounding all flights and stranding thousands of passengers, and those numbers are growing by the hour. Qatar continues to be on high alert. Residents are staying off the streets as mobile national alerts are urging them to do so. The air defenses here appear to be particularly effective as the vast majority of ballistic missiles and drones have been intercepted, sending blast shockwaves throughout the city. Adil Halim, Euronews, Doha. A morte do líder supremo do Irão após bombardeamentos israelitas e norte-americanos gerou reações diferentes pelo mundo. Em Times Square, Nova York, centenas de manifestantes ergueram as vozes contra uma intervenção militar sem apoio do Congresso. Mas entre os iraniano-americanos, na famosa praça nova-iorquina, também houve quem considerasse o ataque a Ali Khamenei um ato corajoso. Em Canberra, a música e as danças não abriram margem para dúvidas. Vários australianos, descendentes de iranianos, festejaram mal souberam da morte da principal figura do regime dos Ayatollahs. Este grupo de cerca de 200 pessoas concentrou-se em frente à Embaixada da República Islâmica. As bandeiras dos Estados Unidos e de Israel juntaram simbolicamente a do Irão pré-revolução. Em Tel Aviv reinava a esperança de que a teocracia no Irão chegue ao fim. Esta cidade israelita foi alvo da retaliação de Teherão. Os ataques mataram uma pessoa e fizeram 27 feridos, além de terem destruído edifícios. Em Karachi, no Paquistão, centenas de manifestantes tentaram invadir o consulado dos Estados Unidos em protesto contra a ofensiva israelo-americana. A polícia abriu fogo para dispersar a multidão. Há registro de pelo menos 9 vítimas mortais na sequência dos confrontos. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, deixa claro que os ataques do Irão a países do Médio Oriente são indesculpáveis. Posição assumida após a reunião por videoconferência no domingo com os ministros dos negócios estrangeiros dos 27. Na declaração conjunta são feitos apelos à contenção máxima, à proteção dos civis e ao respeito pelo direito internacional. Os ministros dos negócios estrangeiros dos Estados da União Europeia afirmam estar em contacto estreito com os parceiros regionais para amenizar o conflito. Ao mesmo tempo, sublinham o compromisso de impedir que Teherão venha a ter armas nucleares. Alertam que a interrupção de vias navegáveis críticas, como o Estreito de Hormuz, deve ser evitada para prevenir consequências económicas imprevisíveis. Bruxelas admite ainda ativar um mecanismo de proteção civil do bloco para garantir a segurança dos cidadãos dos 27 no Médio Oriente. Estudos revelam que entre os polacos nascidos entre 1995 e 2006, 15% não têm filhos e não pretendem ter. Formas permanentes de contracepção, como a vasectomia, estão a ganhar popularidade, não só entre os jovens e adultos, mas também entre aqueles que querem parar num determinado número de filhos. Embora não existam estatísticas do Fundo Nacional de Saúde, estima-se que ocorram cerca de 5.000 vasectomias na Polónia todos os anos. Była to decyzja spowodowana tym, że wiedziałem, że nie chcę, żeby moja żona stosowała terapię hormonalną, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że ona nie wpływa dobrze na jej funkcjonowanie, na jej zdrowie, a jednocześnie też mieliśmy świadomość tego, że nie chcemy mieć więcej dzieci, więc tak, to było takie wzięcie odpowiedzialności troszeczkę za ten temat i ściągnięcie też takiej presji pamiętania o tabletkach czy jakiejkolwiek innej formie antykoncepcji. Por outro lado, a laqueação das trompas, que é o procedimento semelhante para as mulheres, é ilegal na Polónia. A exceção são as indicações médicas quando a gravidez ameaça a vida ou a saúde. As mulheres polacas que se querem submeter ao procedimento têm de se deslocar a outros países, como a Alemanha, a Chequia e a Eslováquia. As clínicas apresentam ofertas em polaco e oferecem pacotes de transporte e alojamento.
W większości krajów Europy Zachodniej zabieg podwiązywania jewodów jest legalny. Najczęściej ginekolodzy z krajów Europy Zachodniej są zaskoczeni, że u nas tak to prawo wygląda, że jest tak ograniczone tutaj. Tylko ze wskazań medycznych możliwość wykonania tego zabiegu. Na Europa Ocidental, ambos os métodos de esterilização são legais, embora as estatísticas mostrem que a vasectomia é cada vez mais escolhida. Isto salienta a desigualdade de género no acesso aos procedimentos de esterilização na Polónia. O Festival Eurovisão da Canção acontece em maio, mas para os verdadeiros fãs a época Eurovisiva tem início muito antes. Para nós são não sei quantos meses, desde setembro até maio. Então, sim, começa a intensificar ali em dezembro, começamos a ter canções, começamos a ter finais nacionais, como o João disse, da Albânia e tudo mais. E depois, quando chegamos agora, estamos em fevereiro, março, é a loucura total. Há sábados que nós temos o ecrã dividido em 5 ou 6 quadradinhos com as finais nacionais de cada país, que é completamente de loucos tentar acompanhar aquilo, mas nós lá conseguimos. O termo Eurofan não vem no dicionário, mas pode ser quase um trabalho a tempo inteiro. Os fãs da Eurovisão acompanham finais nacionais, fazem conteúdo online, partilham opiniões em fóruns e redes sociais, constroem uma comunidade ligada pela música, pela partilha de valores e das diferenças. Começamos por conversar uns com os outros sem termos noção de que estamos a criar essa tribo, sem termos noção de que essa comunidade se está a formar. O sentimento de casa é muito particular porque nós nos sentimos representados, não é? Porque eu acho que muita gente que durante o seu percurso de vida, infância, adolescência, mesmo na fase adulta, quando nos sentimos que estamos à parte, ali encontramos casa, um conforto, um abraço. Em 70 anos de história, a Eurovisão não escapou às polémicas. Este ano é a participação israelita o principal motor das críticas, que levaram até à saída de 5 países do concurso, incluindo Espanha, um dos chamados Big Five. Portugal, através da RTP, mantém a participação, apesar do boicote da maioria dos artistas em competição no Festival da Canção, que mesmo em caso de vitória recusam viajar até Viena em representação do país. Dentro da comunidade de fãs as opiniões dividem-se, mas dizem que todas devem ser respeitadas. Não negam, porém, o impacto da polémica no concurso. Tendo em conta aquilo que se passa, há quem defenda que determinados países não deveriam participar. Eu também defendo isso, tendo em conta, se fizermos aqui um paralelismo de o que aconteceu com a expulsão da Rússia, penso que haveria lugar à expulsão de outros países. Quer queiramos, quer não, toda a estrutura do ano Eurovisivo acabou por ser impactada. Isto está inconscientemente a impactar os fãs e eu acho que muitos de nós, o que vai acontecer é estão à espera só para ver aquilo que vai acontecer em Viena em maio. A final da Eurovisão tem lugar no dia 16 de maio, em Viena, Áustria. A edição deste ano tem a participação oficial de 35 países. I guess people will enjoy the performance as we will all do, because, you know, art is something very special. It can be mysterious, it can be inspirative. The work that Matt has done is a very unique piece of art. He combines human movement with all the hidden information behind architecture and the universe, as he called it, the hidden order information. And from a storytelling perspective, for me, it was hard to follow the path Matt was drawing. And at the end of the preview, I realized
there's nothing to understand but to enjoy. Humans are meant to create and enjoy art, but not necessarily to understand it. And we get a lot of questions about people wanting to see the projection mapping throughout the year. So that's also one of the reasons why we wanted to create a space inside the house that could host contemporary art, so we could extend the time that these projections happen, and also bring the dialogue across the interior and exterior of the city. So we try and really document all of the projects and create and share that on our social media. We have a huge social media community that's quite engaged. Even we get a lot of messages from Argentina. That's kind of the biggest audience we have online, which is kind of weird considering that it's so far away, yet the engagement with Gaudí is still there. And also we're hoping that with contemporary we can later down the road take it outside of the house and show Gaudí's work in a way that can reach many millions more outside.